Se existe um evento que traduz na prática o momento da advocacia, esse evento é a FenaLaw. Mais do que uma feira ou um congresso, a FenaLaw se tornou um verdadeiro termômetro do mercado jurídico. E é ali que as tendências aparecem, que novas soluções ganham espaço e que os principais players do setor se encontram para discutir o presente e principalmente o futuro da advocacia. Mas o que muita gente ainda não enxerga é como esse evento evoluiu ao longo dos anos e o que essa evolução revela sobre o próprio mercado jurídico. E mais do que isso, o que esperar da próxima edição? Quais serão as pautas que vão dominar 2026? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do InovaCast, o podcast sobre inovação, posicionamento e desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e negócios jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre a FenaLaw, o que é o evento, como ele se transformou ao longo dos anos e o que esperar para esse evento em 2026. E eu trouxe para essa conversa a Maria Juliana do Prado Barbosa, ou simplesmente Maju, a CEO da FenaLaw. Seja muito bem-vinda, Maju, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que te agradeço, Lisandra, pelo convite. É muito bom estar aqui e falar com vocês sobre um tema aqui, né, que é o propósito da FenaLaw, né? Então, muito bacana. Obrigada pelo convite. Você que é parceira também da FenaLaw há tanto tempo, né? Tanto tempo participando conosco, numa parceria muito bacana. Então, eu que te agradeço. A FenaLaw, acho que é um evento assim que foi crescendo ao longo dos anos e até antes da gente entrar aí nas tendências e nas próximas edições, eu queria até que se explicasse, porque eu acredito que muita gente ainda não tem muita clareza do que é a FenaLaw e como que a FenaLaw ela tem um papel importante no ecossistema jurídico. Fala um pouquinho para o pessoal, primeiro da sua trajetória e como que vem sendo trabalhando na FenaLaw ao longo desses anos todos? A FenaLaw, se eu não me engano, está indo para a 24ª edição, ou 23ª edição, preciso até checar aqui para falar com mais precisão. Ou seja, é um evento que está aí há muitos anos no mercado, acompanhando a evolução do mercado, né? Então, hoje é muito importante a gente falar que a FenaLaw ela é mais que um evento, né? Você fala, a FenaLaw é uma feira, né, um congresso com uma feira, exposição, mas a FenaLaw ela é mais que isso, né? Hoje ela se tornou uma plataforma de conexão, atualização, geração de negócios para todo o ecossistema jurídico, né? É onde, de fato, a gente vê, né, que na prática, assim, a FenaLaw ela ocupa um espaço hoje de articulação, né, entre os escritórios, entre os departamentos jurídicos, entre lideranças, fornecedores de tecnologia, consultoria, especialistas. Hoje ela virou, de fato, assim, um ponto de encontro do mercado jurídico, né? Se reconhece, troca experiência, discute quais são os desafios da prática da gestão jurídica, onde de fato a gente vê as transformações, né, a aceleração dessas transformações. Então, hoje, a FenaLaw ela ajuda a traduzir essas mudanças, né, do mercado em prática, né? Então, assim, em gestão, inovação, tecnologia, eficiência, desenvolvimento de lideranças, ou seja, tudo que está ligado, né, a essa, discutir também, né, a estratégia do negócio. Ela deixa de olhar só para uma técnica para partir para uma prática, né. Então hoje, né, Elisandra, como você comentou, assim, dentro desse ecossistema jurídico, né, quem que é a FenaLaw? Hoje ela se tornou um espaço de referência mesmo, né. É um lugar onde o mercado se informa, se posiciona, cria relacionamento, e aonde a gente, com toda, né, da licença que tenho aqui para falar, que, né, onde os próximos se constrói os próximos passos, né, dessa advocacia do futuro, né, dessa gestão jurídica aqui no Brasil. Então sim, ela é um evento, mas ela é todo esse ecossistema, né. Ela é um ecossistema, e como você mesmo falou, ela já tem mais de 20 anos aí de FenaLaw, e ela foi evoluindo muito ao longo dos anos, e acho que até em razão de toda essa evolução do ecossistema jurídico, e as coisas hoje
elas realmente estão evoluindo muito rápido em razão da inovação, da inteligência artificial, e a cada ano que eu vou na Fenaló, eu aprendo ainda mais, eu vejo, assim, como que a feira vai evoluindo, a cada ano é uma evolução, ela tá diferente, tá com painéis diferentes, e eu saio de lá com a minha cabeça assim: "Meu Deus, é tanta coisa, é tanta informação", e eu acho que, como você mesmo falou, ela não é mais só um evento, é um lugar de atualização. Exato, é onde todo mundo se encontra para exatamente para esse um ponto de referência, né. E como que vem sendo, assim, você tá trabalhando na Fenaló, porque você já organiza a feira, você trabalha nesse ecossistema há muitos anos. E, ao longo desses anos, justamente porque a Fenaló, ela é ali o lugar onde a gente vai trazendo essas mudanças, e eu acho que ela vai, informando, né, alimentando o mercado jurídico sobre o que está acontecendo, o que que vai acontecer. Como que você percebeu aí, assim, como que você percebe a evolução do mercado jurídico da advocacia junto com a Fenaló? Tá, sim, Lisandro, eu adoro essa pergunta, principalmente porque, assim, com esses 20 anos, né, 20 e tantos anos de Fenaló, que acontece? A gente acompanhou muito a evolução do mercado jurídico, né, a Fenaló ela é um reflexo disso, né, É. ela só é o que ela é hoje, porque ela vem acompanhando essa profissionalização e porque na verdade, porque o mercado vem se profissionalizando cada vez mais, né. Então isso reflete no crescimento direto da Fenaló. Então, ao longo desses 20 anos, a gente acompanhou algumas ondas, né, de transformações muito importantes, né. E a Fenalon, né, ela foi se transformando junto com o mercado jurídico, né. No começo, ela era ela refletia, assim, muito um setor que era voltado para o contencioso, né, tinha ali as rotinas dos fóruns, estou falando de 20 anos atrás, né, ela tinha uma atuação mais técnica, né, e reativa, né, do que de Uhum. fato como ela é hoje, né. E com o tempo esse perfil do evento foi mudando, e o perfil do jurídico também foi mudando, né. Então a gente passou por algumas ondas importantes, né. A primeira foi a própria profissionalização da gestão jurídica, né, quando assim, quando você começou a ter esse olhar para os escritórios e também de um olhar de gestão, de negócio, né. A segunda onda, né, aconteceu muito quando veio a parte de digitalização, né, quando veio toda aquela parte teve uma grande mudança, né, você teve digitalização dos tribunais, avanço da tecnologia, fortalecimento dos departamentos jurídicos, né, que vieram para o centro da discussão, né, da gestão, eficiência, indicadores, né, tudo isso colaborou para essa entrada da tecnologia, que aí veio quando você vê a própria área de exposição da Fenalon mudando, né, Uhum. porque você tem lá um perfil há 20 anos atrás, você ainda tinha aquele gestor de arquivos, né, empresas que vinham falar de gestão de documentos, e assim, de um momento para o outro, a feira passou a ser uma feira de robôs, enfim, de tecnologia, né, de softwares, Ridotex, então Lotex. exatamente, exatamente. E aí, assim, foi quando a gente viu de fato essa mudança importante. E eu acho que a mudança, assim, mais importante, uma outra onda, né, mais importante é a que a gente está vivendo agora, que sem dúvida nenhuma, né, com a entrada da inteligência artificial, que acelerou demais essa transformação. Então, assim, a gestão, né, a profissionalização do gestor jurídico, depois a tecnologia, né, em si, a entrada da digitalização, e agora com a inteligência artificial é a última assim, é a última onda, né, que a gente última não, né, mas é a onda que estamos vivendo agora de grande transformação deste mercado, é essa agora, né. Então, eu sempre falo isso porque ela veio de fato para mudar muita coisa, né. Então, assim, o que isso mostra na prática, né, desses últimos 20 anos, é de fato uma evolução muito grande da advocacia, né, da prática jurídica, né, que deixou de olhar apenas, assim, para processo e passou a olhar também para gestão, para impacto, para resultado, pra relevância, né, da estratégia dentro das organizações, né, de fato, né. E isso fala muito, né, quando a gente olha, assim, para a história da Fenaló, você vê claramente a evolução do próprio setor jurídico, né. Então o evento cresceu, amadureceu junto com o mercado, né, e hoje ele acompanha, provoca, né, e acelera essa transformação também, né, isso que é isso que a gente sente. Então são 20 anos acompanhando a história do setor, e a Fenaló é um reflexo importante disso.
Eu vejo que a Fenaló hoje ela acaba misturando muito desses blocos, porque ainda existe ali, a gente ainda fala de gestão, mas aí trazendo a inteligência artificial para poder estar colaborando, ajudando, automatizando a gestão dos escritórios de advocacia. A gente ainda tem toda a parte do empreendedorismo, a parte do marketing, ainda se discute muito isso. A gente tem a parte do desenvolvimento de negócios, que hoje eu vejo que o mercado jurídico ficou cada vez mais consciente e mais maduro com relação à importância desse setor também dentro do escritório, desenvolvimento de negócios. A gente tem toda a parte de automação, inteligência artificial, e eu vejo que hoje a feira mistura também não só escritórios de advocacia, mas departamentos jurídicos também, e autoridades também do setor jurídico, como tribunais de justiça e outras autoridades ali do setor também frequentam a feira e estão lá querendo saber também todas as transformações, que eu acho que atinge todo mundo, é o mercado jurídico como um todo, não só os escritórios. Exato. Exato, atinge todo mundo. Não, de fato, você tem hoje realmente passa por todo o ecossistema jurídico, né. Todo mundo tem que, né, assim, hoje você tem lá um tribunal, né, muito mais, digitalizado, utilizando inteligência artificial muito, então isso tem que refletir em toda a advocacia, né. Então por isso que a gente traz, todo mundo para trazer os seus pontos de vista lá na Fenaló, né, exatamente isso que você falou. Então você tem bastante destaque para liderança, é o propósito da Fenaló, né, é discutir gestão. Né, gestão jurídica, liderança, pessoas, a gente tem falado muito de pessoas, tem sala só para discutir isso, então, porque esse perfil também do profissional tem mudado muito ao longo dos anos, isso é muito bom e ao mesmo tempo é um desafio, então isso são assuntos que a gente sempre aborda lá no evento. Eu percebi isso na última feira, que realmente a gente tinha mais painéis ali falando sobre cultura organizacional, liderança, pessoas, como que hoje os escritórios estão até mais preocupados com o clima interno, a cultura organizacional, como gerir pessoas, até porque a gente tem hoje uma mistura de geração e está cada vez mais complexo, como todo mundo ali conseguir se relacionar de uma forma produtiva, né, dentro do escritório. A Fenaló, né, assim, essa força, né, a maturidade que a Fenaló alcançou no mercado jurídico, acho que é muito refletido na sala, né, no conteúdo que a gente traz, no que a gente, toda vez todo ano a gente reforça esse conteúdo com muita pesquisa, conversando muito com as pessoas, para que ele seja de fato um reflexo do que as pessoas querem discutir, né. Então, assim, na última Fenaló, teve um destaque muito grande na agência para estratégia, né, inteligência artificial, legal ops, né, que veio com muita força, inovação, liderança, ganharam muito espaço, né, muita atenção na agenda da Finalol, né, então, em termos, assim, de comportamento, né, de mercado, ficou claro que o jurídico está cada vez mais conectado ao negócio, não é só é óbvio, a Fenalol ela não traz muitas questões legais, ela traz questões realmente de negócio, né, você olhar para a advocacia como um negócio, né. Então, assim, eu vejo que o mercado é muito aberto, assim, à transformação e mais disposto a repensar seus modelos de atuação. Todo mundo fala: "Ah, mas é um mercado, né, que fica, é difícil, porque tem uma mentalidade", assim, pelo menos quem está ali na Fenaló não tá com essa mentalidade, né, e tá com mentalidade de negócio. E a gente e eu vejo essa transformação acontecendo muito claramente, né, aquela resistência que a gente fala, é lógico que deve ter muito por aí, não é o público que frequenta a Fenaló de fato, né, porque ali todo mundo tá em busca realmente de soluções, né. Não é só a tecnologia como: "Ah, eu preciso ter a tecnologia porque eu preciso", não é isso, mas é a tecnologia como aliada de negócio mesmo, né. Como é que a tecnologia vai impulsionar o meu negócio, vai fazer o meu negócio ser cada vez melhor, e a Fenaló realmente é sobre isso. Eu vejo que todo mundo que tá lá tá realmente com uma cabeça muito, aberta, em busca de novidades, e, eu vejo essa transformação muito de um ponto de vista aqui muito importante. Eu sempre falo nessas entrevistas, quando começa, que eu sempre falo: "Eu preciso dar um disclaimer importante, que eu não sou advogada, né, mas eu falo de um ponto, né, e de um ponto privilegiado, né, que é de conversar muito, né, com os escritórios, com os departamentos, com os players, né, que estão aí no mercado trazendo solução e tecnologia, então eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, porque o meu discurso, muito do que eu falo, não é como advogada, mas de quem está olhando esse mercado, né, de uma maneira, de um ponto estratégico. Mas você já trabalha há muito tempo com esse mercado, porque você organiza ali, tá, na estratégia da Fenaló. E aí até quando você falou que quem frequenta a Fenaló é o público que está olhando para frente, está tentando entender, queria que você
você me contasse aqui, você vem percebendo ao longo dos anos, tipo, um aumento de pessoas de escritórios, de advogados e de players, né, que estão aderindo cada vez mais à Fenaló, do tipo, 2025 teve bem mais gente do que em 2024. A gente tem aqueles que vão sempre. Se você tem como medir isso, esses aqui sempre vêm para a Sim. Fenaló e estão vindo, e toda vez que vem a gente percebe como eles crescem, como que eles evoluem, porque eles veem muita coisa acontecendo aqui, e como você falou, a Fenaló é um ambiente também para networking, para você fazer negócios, para você se conectar com pessoas, além de entender o que está acontecendo. E conseguir fazer esse movimento de trazer mais pessoas para não ficarem alheia, e principalmente do Brasil inteiro, né? Não só Ah, das do Brasil inteiro. principais capitais ali que estão em torno, que a Feneló sempre acontece em São Paulo. Então, muitas vezes, o pessoal que está longe não vem. Sim, ela acontece em São Paulo, né? Majoritariamente as pessoas que participam são realmente daqui, mas a Fenaló, ela tem, eu não sei se você lembra, Lisandra, até quando você entra, ela tem um mapa logo ali na entrada, É, né? Onde todo mundo que entra coloca um pin ali, óbvio que não é todo mundo que participa, mas se você olhar para esse mapa, ele é um reflexo muito bacana, porque ele literalmente traz todos os estados, todos. E não são poucas pessoas representando, assim, né? Você pegar até estados que você vê que são mais difíceis, assim, de participarem, até por uma distância física complicada, né, uma logística que não é fácil, né, você não tem voo toda hora, né, se você for pegar lá, a região norte do país, não é fácil, né, assim, você vir para cá, até pelo custo envolvido, né, e você vê representantes em grande número de todos os estados. Então, assim, isso é maravilhoso. Até a gente tem um programa dentro da Fenaló, que é o Sou Mais Fenaló, que a gente traz representantes, né, que são embaixadores, né, da Fenaló em todos os estados. Então, exatamente para que você traga um pouco dessa regionalidade, né, do Brasil todo para dentro da Fenaló, e você vê isso representado lá. Então, isso aqui é muito bacana, né? É lógico que o mercado de advocacia no Brasil é imenso, né? Então, se você for pegar hoje a Fenaló, ela já foi ali há 20 anos atrás, um evento que você tinha uma sala de conteúdo para 200 pessoas. O ano passado a Fenaló teve 15.000 pessoas, né? Entre congressistas e também visitantes, ou seja, pessoas que vão ao evento para visitar os estandes, para aproveitar muito também do conteúdo gratuito que a feira oferece. Então, assim, foram 15.000 pessoas. E, então, isso é isso foi um reflexo direto, né, no crescimento, tanto que a Fenaló, em 2026, está indo para outro pavilhão, né, nós vamos mudar para o Transamérica, sair do Centro de Conferência e Caneca, que é onde nós estávamos há mais de 20 anos, e estamos indo para o Transamérica, refletindo exatamente esse crescimento, essa procura, essa profissionalização do setor. Então, é, isso sim, e essa evolução, né, ela mostra como o jurídico está se posicionando, como eu falei, né, cada vez como uma área menos reativa, né, e mais preparada, né, para uma conversa de produtividade, de indicadores. Então, assim, é muito bacana, é um reflexo muito bom. E você falou, né, se eu percebo os escritórios vindo cada vez mais, com certeza. A gente tem, assim, sabe que a realidade também aqui do mercado, a gente está falando de escritórios, às vezes, muito pequenos, né, Elisandra? Então, a gente tem uma sala lá programada só para pequenos e É. médios escritórios, então, que aborda assuntos específicos para ele, é uma sala só de conteúdo. A Pedalola tem 10 salas de conteúdo, né, mas para esse público é uma sala exclusiva, né, para discutir a realidade deles. Então, assim, a gente vê cada vez mais os escritórios participando, né? Muito, assim, eles vêm, escritório do Brasil todo, de todos os tamanhos, que entendem que hoje, né, isso que é muito importante, que excelência técnica, né, conhecer muitos, sozinho não sustenta crescimento, né? Então, você precisa, na verdade, entender de dados, de gestão de tecnologia, para que isso, né, seja parte central da entrega do valor do escritório. E o que eu acho também muito enriquecedor, Maju, é que a Feneló não é só você chegar ali e você ter um monte de conteúdo sendo jogado em cima de você, principalmente às vezes a pessoa do escritório menor vai na Feneló pela primeira vez, aí fala assim, meu Deus, é um monte de conteúdo que tá, eu saio de lá com a minha cabeça bombando e eu não sei como aplicar. O que que eu percebi? Que até na sala lá da PME, que eu fiquei assistindo algumas palestras lá, tinham vários cases de sucesso. Sim. Então, assim, advogado mesmo que vive na prática aquilo, ele ia lá, contava como que o escritório dele mudou, como que ele aplicou determinada tecnologia ou determinada ferramenta, né, de gestão no
no escritório dele, de mudança no escritório dele, como é que foi todo o processo. E isso eu acho muito enriquecedor para quem ainda está no processo de crescimento, de mudança, de estruturação ou até reestruturação. E eu acho que isso acaba clareando a mente de quem está indo lá pela primeira vez ou tem até medo de implementar alguma mudança no escritório e acha isso aqui não é para mim porque eu ainda sou pequeno. E aí vai lá, alguém sobe, como eu vi nessa edição, vários subindo ali contando como é que foi o processo de reestruturação, de mudança do escritório dele. Eu acho que isso é muito enriquecedor, até pelo fato de quem está ali depois poder chegar, conversar com o palestrante, tentar entender mais e conseguir conectar a realidade dele. Não, a gente traz muitos cases, e não só dos grandes escritórios, né, de jeito nenhum, a Spinalogy tem 650 palestrantes quase, né, então assim, a gente traz uma representatividade de todo o mercado, né, e também não são só escritórios de São Paulo, você tem escritórios de todos os tamanhos, de todos os tipos. Tem um reflexo disso muito legal, Elisandra, que é o próprio prêmio que a Fenaló tem com a análise, né, que é um prêmio em conjunto que nós realizamos na feira. E ele é um prêmio que ele acontece por categorias e não tem nada a ver com o tamanho do seu escritório, né? Então, a gente tem lá as categorias de marketing, de gestão, de tecnologia, e se você for analisar, a gente já está indo para a quarta, quinta edição do prêmio, e se você for analisar os vencedores, né, dessas categorias, tem um monte de escritório pequeno do Nordeste, do Sudeste, que sai da região aqui, né, desculpa, do Sul, que sai da região aqui de São Paulo, e que são premiados de todos os tamanhos. Então, não são só os escritórios grandes que são premiados. Então, esse é um termômetro que eu adoro trazer, porque ele mostra exatamente esse reflexo. Você não precisa ser um grande escritório para você ter uma gestão maravilhosa dentro do seu escritório, ou você ter um relacionamento com pessoas muito bacana, um marketing extraordinário. Então, tudo isso pode acontecer em qualquer tipo de tamanho de escritório. Então, é muito bacana essa reflexão, né? Quando a gente, depois que acaba o prêmio, que a gente sempre olha e fala, nossa, uau, que bacana, né? Que a gente não trouxe, não estamos falando só de grandes escritórios de São Paulo, eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Senão se né? torna uma coisa assim, isso não é para mim. Vim aqui nessa feira, ouvi um monte de coisa, mas não é Exatamente. para mim. Aí às vezes a pessoa até sai um pouco frustrada, cabisbaixa, porque como é que eu vou botar isso? Sem dúvida. Agora se eu só vi escritórios grandes falando e eu ainda não estou nesse nível. E aí é muito interessante uma coisa que você trouxe sobre esse prêmio. Como é que vocês escolhem os escritórios para esse prêmio? E ele está correlacionado aos escritórios que vêm ali contar os seus cases de sucesso? Não, é assim, nós abrimos as inscrições, né, então, a gente tem lá, se eu não me engano, são 5 categorias para, escritório de advocacia e 3 categorias para departamentos jurídicos, né. Então se você é um escritório, um departamento, você vai lá, você vai entrar, você vai inscrever o seu case. Então dentro das categorias lá de escritório, a gente tem gestão, marketing, diversidade e inclusão, projetos de IA, e aí você tem as categorias também para departamentos. Então você inscreve o seu case, a gente pede para que não deixe nenhum nome do seu escritório, nada. Você tem os campos certos para isso, né? Mas na descrição do case é completamente anônimo e a gente tem uma banca, né? Então essa banca julga os cases, mas completamente anônimo, né? A gente tem a gente tem uma triagem na qual a gente elimina qualquer tipo de referência, né, ao escritório ou à empresa, né, ao departamento jurídico de certa empresa, e aí essa banca vai julgar esses cases, né? Então elas têm as notas e aí a gente tem as categorias, né, ouro, prata e bronze, né? E você tem é muito bacana porque assim, você tem os primeiros colocados, né, primeiro, segundo, terceiro colocado, e você tem diversos cases que são reconhecidos, que são aqueles cases que vão receber um selo de reconhecimento porque eles estão recebendo nota acima de 70%. Né, então eles não são os ganhadores, os vencedores, mas são reconhecidos pelo projeto que eles apresentaram. Então é super bacana, assim, acho que esse prêmio também vem evoluindo, assim como a feira, ao longo do tempo, a gente foi criando, né, alguns parâmetros muito bacanas, e a gente vê cada vez mais, cada ano mais, o interesse das pessoas em participar, em terem seus cases, né, apresentados e reconhecidos. Isso serve muito como um case para o mercado, né, porque depois a gente chama quem venceu, a gente apresenta os cases, a gente faz um podcast, a gente escreve matéria, até para que aquilo sirva de base, né, de case mesmo para os próximos, né. Nossa, muito bacana mesmo. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar no site da Fenaló e fazer essa inscrição para colocar ali o case do escritório? Sim. Ou tanto no site da Fenaló quanto no site da Análise. Os 2 sites têm, uma aba especial para inscrição para o prêmio Análise mais Fenaló.
Nossa, legal, né? Quem está assistindo a gente quiser aí ter o seu case levado na Feneló para você poder expor o seu case ou receber a premiação, é só entrar Exato. no site da Feneló, que no final aqui do nosso podcast a Maju vai deixar o site da Feneló para você poder entrar lá e colocar, se inscrever. Muito legal. E olhando para esse ano, a Feneló já está a pleno vapor, vai ser em outubro, e o tempo está passando cada vez mais rápido. A gente já Exato. está em abril, daqui a pouco já está em outubro novamente. Você deve estar aí a todo vapor já organizando a feira. Quais são as pautas quentes que devem ganhar protagonismo esse ano? Não, e é especial porque, como eu falei, né, agora que a gente estava conversando, a Fenalov está indo para um espaço novo, né? Então, vai ter muita novidade, assim, nesse sentido, né? Um espaço mais amplo, mais Bem aberto, maior, muito né, Maju? claro, né? Oi? O espaço novo desse ano vai ser bem maior, né? Bem maior, exato. Ele é 40% maior, né? É um espaço que tem 4.000 metros de feira a mais, então. E ele é amplo, né? Assim, ele é num andar só, né? Antes a Ah, gente tá. estava lá Eu dividido em chamava três ficar subindo e andares. descendo. Exatamente, então agora vai ser mais fácil, né. Assim, a Fenaló desse ano vai ser uma edição especial, né, principalmente porque ela vai representar, assim, um novo momento do evento, né, como eu falei, e também do próprio mercado jurídico, né. Assim, é uma Fenaló mais conectada, né, às transformações do setor, com mais espaço para conteúdo, mais espaço para relacionamento, negócio, eh assim, a Fenaló hoje ela não é só sobre conteúdo, né, como a gente falou, né, ela é um ambiente de conexão, de geração de oportunidade, né, isso que é muito bacana falar, porque você conecta todo o setor ali, né, então, você existe muito essa geração de oportunidades que podem surgir dessas conexões, né. E sim, para se posicionar, para crescer, para acompanhar a evolução do mercado. Inteligência artificial, não tem como, né, não falar sobre isso, né, o evento vai abordar isso em todos os aspectos. Pessoas, liderança, falar muito de ser, né, de gestão jurídica, assim, como um todo, mas eu acho que essas pautas do dia, né, legal ops e inteligência artificial, elas vão passar por todas as salas que a gente for discutir, né. Como eu te falei, esses são 10 salas de conteúdo, a gente vai ter sala específica só sobre inteligência artificial, mas querendo ou não, ela vai acabar repassando por todas as outras áreas que a gente vai ter. E a gente vai ter uma para as mulheres, né, a gente tem um movimento já que a gente já vem fazendo há alguns anos, Isana, não sei se você tem acompanhado, né, o ano passado a gente teve um café da manhã especial com a Astrid Fontinelli, e esse ano a gente vai ter um happy hour, né, com a Gabriela Prioli, exatamente para todas as mulheres que estão inscritas no pacote, né, no Full Pass, eh, na Fenalova ou as palestrantes, né, a gente vai ter esse happy hour especial, porque já faz um tempo que a gente vem promovendo esses encontros especiais para unir a liderança feminina, né, na Fenaló. A gente tem alguns movimentos aí importantes que nos acompanham, né, então a Cera CEO, Jurídico de Saias, né, a própria Black Sisters in Law, então a gente tem dado bastante, né, atenção para essa Muito pauta, o importante. que é muito bacana. E dentro dessas 10 falas, assim, tem assuntos que, né, como, legal ops, contencioso, a gente vai falar muito também, a gente está trazendo esse ano, Lisandra, um assunto muito bacana, que é a própria a gente tem falado aqui, o desempenho do escritório, né, porque você fala assim: "Ah, tá bom, vou pôr inteligência, vou pôr não sei o quê", você fatura, mas aí no fim você acaba não falando de faturamento, mas o custo. Então é de toda a gestão financeira no escritório, qual é o momento certo que eu tenho que dar um shift, mudar a minha área, mudar a minha atuação, ampliar a minha atuação, focar a minha atuação. Então assim, é trazer um pouquinho mais de tudo que envolve, né, a parte financeira também do negócio. Então, enfim, tem bastante assunto novo e bacana que a gente tem discutido. A gente vai ter uma sala que durante 3 dias ela vai trazer muita parte, ela não vai ser prática, mas ela vai ser uma sala com menor e com mais abertura para discutir. Então a gente vai discutir conflitos, a gente vai falar de prompts para inteligência artificial. Então, assim, é uma sala de mesas redondas, que você tem mais contato com quem está ministrando ali um workshop. Então tem várias novidades para Cara, 2026. nossa senhora, olha, eu vou te falar, ano passado eu fiquei meio perdida, porque eu queria ir a tantas palestras, porque é tanto tema interessante, só que daí os horários eles ficavam conflitando, fora o networking, porque você sai ali das salas e você encontra um monte de gente, você quer parar, você quer conversar,
Então, assim, é uma gestão de tempo mesmo. Você tem que cronometrar, né? Falar, ó, eu tô indo ali assistir a palestra, mas daqui a pouco eu volto, vamos marcar um café a tal horário, você vai estar em Não, palestra a gente sempre para indica para todo você. mundo, exato, para baixar o aplicativo, né, antes do evento É, e fazer a agenda lá, né? Você é. consegue, né, favoritar aquilo que você quer assistir com antecedência, montar a sua própria agenda, porque no final das contas são 10 salas. Aliás, minto, esse ano são 11 salas, porque a gente vai ter mais um evento, que é o evento o Digital Private Summit da Upsibloom, que vai acontecer lá dentro também da Fenaló, e quem Legal. está dentro do pacote do Full Pass também pode participar. Então, assim, o ideal é realmente ir favoritando ali no aplicativo tudo que você quer ver para não perder nada, né? Não, eu fui Montar uma favoritando isso agenda. que eu queria, botei na minha agenda. Depois eu ia também organizando o networking que eu queria fazer. E importante também, né? Você depois saber com quem você quer falar depois das palestras, e aí seguir a pessoa no LinkedIn, marcar de conversar com ela, porque você assistiu a palestra, você quer entender mais. E ali começa o networking. O networking não é só lá, o networking é depois também. E você falou aí do café da manhã das mulheres, eu acho importantíssima essa pauta. Eu vi, vai ser com a Gabriela, tô só esperando para poder ir lá botar meu nomezinho para poder participar também. E eu acho muito importante. E essa pauta que vocês vão trazer esse ano, que é o financeiro, eu vejo que, nossa, essa pauta, eu não sei sim, qual é a mais importante, na verdade? Inteligência artificial é importante, mas eu acho que vai muito do momento do escritório. E aí eu acho que determinados assuntos são mais importantes do que focar em inteligência artificial, que é a parte financeira, porque isso é dominado por poucos, que é o financeiro do escritório, isso que você falou, será que eu estou com um cliente que é assim, que a gente está desestruturando tudo para reestruturar um novo modelo de negócio, um novo posicionamento, porque a área que ele vem atuando há 30 anos, a gente, né, eu vendo ali com eles, não é rentável para o escritório, então a gente vai ter que refazer todo o posicionamento deles, e eles estão abrindo os olhos, olhando, nossa, só que durante muito tempo foi rentável, agora não é mais, eles não querem continuar nessa área. Então, eu acho que essa parte de saber olhar o que realmente está trazendo dinheiro para o escritório, que muitas vezes, como você falou, o meu faturamento é alto. Eu uso um negócio aqui, ou uma IA, que eu tenho um faturamento alto. Só que quando você vai olhar o custo do escritório, Exato. fica no break-even, né? Ou, Exato. pelo contrário, fica no negativo. Exato. Não, e fazer esse reposicionamento não é fácil, né? Então a gente tem uma sala também que vai tratar exatamente de posicionamento, né? Que é que você quer, enfim, como você quer posicionar seu negócio, o seu escritório, que também está muito conectado com essa mudança, né? Então, enfim, a Fenaló, ela realmente passa por todas essas etapas. Então, por isso a gente fala, ela é para todo mundo, né? Se eu sou um escritório pequeno, se eu sou um escritório grande, de fato você tem assunto para para todo o mercado. E a sala de workshop é nova também, né? Muito legal. Sim, mas a gente teve o ano passado um workshop, um só, que é um workshop de prompts, né, para prompts jurídicos, e esse ano a gente ampliou para 3 dias com assuntos diversos, né, então, um workshop sobre liderança, enfim, aí a gente vai falar de diversos outros assuntos. Nossa, olha só, gente, o Fenaló é incrível. Aí eu já ia passar aqui para o nosso último bloco, que tá incrível aqui essa conversa. Eu acho que o pessoal aqui já vai sair direto para garantir. Já abriram as inscrições, Maju? Já, não, desde o ano passado, a gente já está desde o ano passado com o escritório aberto, porque logo que acaba, logo na feira mesmo, a gente abre as inscrições, aí para quem está na feira, né, com um valor super especial, mas já estão abertas desde o ano passado. Nossa, então, ó, tem também o meu cupom, né? Que eu já posso até depois colocar aqui embaixo do nosso podcast, o cupom da, Aproveita do- para divulgar seu cupom. da minha. Para as pessoas já poderem fazer a inscrição, né? Mas É, e com vou pedir desconto, depois né, lá especial. Hã? E com desconto especial que você tem, né? Com desconto especial que eu tenho aqui do Sou Fenaló do Rio de Janeiro aqui. Então, ó, gente, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo para você também já poder fazer a sua inscrição com o meu cupom de desconto e aproveitar todos os benefícios da Fenaló. E para quem está justamente na dúvida, ainda avaliando, que eu duvido depois daqui desse nosso episódio, se a pessoa ainda vai estar avaliando ou na dúvida, por que participar da Fenaló, é, deixa aí o seu último recado, né? Por que participar desse evento? Por que participar da Final Olha, porque 2026?
Eu acho que o que eu acho que é importante, assim, que eu falo, por que participar da Fenalon, né? Porque você tem que ter uma visão mais estratégica sobre o futuro da advocacia e da gestão jurídica, que é para manter vivo o seu negócio, né? Então, eu acho que a Fenalon ela é onde reúne tudo isso num lugar só. Fora a facilidade, né, de você ter tudo num lugar só, então todos os fornecedores ali de tecnologias, de soluções, né, de produtos e serviços jurídicos, num ambiente em que você economiza muito tempo, né, para ir passar em todo mundo, falar, e num único ambiente você conseguir, eh, colher todas essas informações, né. Mas na minha visão, assim, o que é importante de você participar exatamente da Fenaló é para isso, né, além de fortalecer networking, é sair com uma visão, mais estratégica, né, sobre o futuro da advocacia e da gestão jurídica. E para quem é de pequeno escritório, você recomenda ir só no ticket de pequeno escritório mesmo, para que ele fique ali naquela ala do pequeno escritório. Tem o Full Pass, que daí pode entrar em todas as salas. E quem quer levar Exato. equipe do escritório? Porque só vai um lá, vai abrir a mente, chega no escritório, os outros ainda estão com a mente pequenininha, você vai querer chegar já com um monte de ideia, os outros não foram, aí começa a falar É. assim, tá maluco, não vamos fazer isso agora. Então, assim, tem um pacote para Não, sócios? tem. Tem pacote para grupo e, na realidade, assim, vem muito grupo, né, Elizabeth? É difícil, assim, você tem acho que quando os escritórios são realmente muito pequenos, aí realmente você vem um representante, né, mas no geral você tem grupos grandes, inclusive de departamentos jurídicos, né, grupos grandes, assim, já recebi empresas que mandou 50 pessoas do jurídico, assim, então, realmente você tem grupos enormes, participando, porque realmente você leva aquilo e espalha aquilo dentro da empresa, né. Principalmente para empresas também de fora, aí elas fazem até esses grupos aí, cada um de uma empresa, mas trazem, né, quando vem de outra cidade, vem de fora de São Paulo, né, fazem um grupo todos para conseguir virem e também, trabalhar no desconto especial. Mas, assim, tem sim o desconto para grupo e no o PME, o que que eu digo assim, hoje você tem muito escritório pequeno que participa do FUPES, porque eu acho que o importante é fazer uma análise da agenda, né. Acho que você tem que pegar a agenda ali, né, no site hoje a gente já tem já tá lá todas as distribuições da sala, né, o que que a gente vai falar em cada sala. Então hoje você já consegue fazer uma análise, né. "Calma aí, deixa eu olhar, só a PME me atende ou realmente eu vou no FUPES porque eu vou ter acesso a toda essa gama de sala", né. Então é importante fazer essa análise para entender onde você quer ir, né. Se o Se eu PMI puder dentro recomendar, da eu sua faço o instituição lá te FUPES, atendem, porque o né, FUPES é incrível. é incrível. E não exato, porque ele primeiro que quem está no FUPES mulher pode ainda participar do happy hour com a Gabriela Prioli, né. E você tem o acesso a 10 salas, né, e inclusive o FUPES tem acesso ao PME, né. Sim, Então tem assim acesso ao PME, então você pode escolher assuntos ali de sim, PME, só que você também pode ir assistir que fala de inovação, fala de desenvolvimento de exato, negócios, falam outras coisas que estão nas outras salas que eu acho que acrescenta e, exato. né, nada que acrescente é ruim, então é importante. Exato. E é importante dizer que o visitante, né, cujo acesso à feira é gratuito, né, esse visitante, ele tem acesso a vários conteúdos gratuitos lá na feira, né. Ele pode partici ele tem acho que a gente tem 2 palcos, são os Fenatalks 1 e Fenatalk 2, que ele tem acesso a um conteúdo durante os 3 dias, e vários estandes que vão ter conteúdo também lá, né. Que vão ter conteúdo lá nos seus stands, digo, né. Então, o visitante tem também vai ter bastante bastante, atividade dentro da feira, né. É, tem os Fenatalks, também tem os workshops para o visitante, ele participa Para o visitante são os Fenatalks, né. só os São 2 Fenatalks, né, são e só os ali é Fenatalks. toda a parte de networking da feira, né, Exato, exato. que já é incrível. Porque os Fenatalks É, também são maravilhosos, só a gente Fenatol's tem uma pega. programação maravilhosa, aí são muitos dos palestrantes que estão, enfim, na programação mesmo da Fenalol, né, que eles acabam, participando também ali do Fenatalks, então sim, super bacana. Não tem, assim, excelente, é uma excelente oportunidade também, né, para quem quer conhecer a Feneló, vai participar a primeira vez e tal, também de ter a E quem oportunidade quiser de patrocinar, ainda está aberto para patrocinar ou já está fechado? assim, para patrocinar, a gente tem espaço. Para expor, tem poucos espaços, se eu não me engano tem alguns que estão, mas assim, ainda tem uma outra possibilidade, né, os grandes estandes já não têm mais disponibilidade, mas uma outra para patrocinar sim, né, que aí você tem, patrocínio institucional, sem necessariamente você ter um estande. Ah, tá, então tem o patrocínio institucional e tem, E os tem expositores, aí expositor. você ainda tem algumas vagas para quem estiver aqui nos Sim. assistindo, às vezes se interessa, quer expor ali, geralmente
quais são os tipos de negócios, empresas que vale a pena expor na Fenaló? Hoje assim, né, a gente tem na verdade, assim, qualquer empresa que tenha produto ou serviço para departamento jurídico, para escritório de advocacia, ou seja, para o ecossistema jurídico, né, então seja, assim, hoje 90% é de tecnologia, né, mas você tem outros, né, prestadores de serviço para a área que não são necessariamente fornecedores de tecnologia, Uhum. o para esse ecossistema Agências de jurídico. marketing, que tem stand lá Tem disponível. muito espaço, exatamente. Agências de marketing, mesmo assim, até banco, né, que você tem hoje participando da feira. Então, ou seja, qualquer produto ou serviço que fale com esse mercado, né. As próprias OABs, a OAB de São Paulo é muito presente, Tem OAB, a OAB ASP, estão todas Prev, a OAB exato, Prev, né. exatamente, estão todas participando da FENALOL, né, exatamente, é exatamente o que você falou, né, os players aí do ecossistema também, alguns expõem também na FENALOL. Maravilha. Maju, foi um prazer conversar com você. Eu que E, agradeço. quem ainda não entendia, não sabia da magnitude da Fenaló, já vai sair daqui com outra ideia. Pega o link aqui embaixo para você poder se inscrever. Já está em que lote, Maju? A gente tá na primeiro lote ainda, Então primeiro lote, então aproveita. aproveita que ainda tá com preço bom. Aproveita o primeiro lote, ainda pega aqui o meu cupom de desconto aqui embaixo que eu vou deixar para você na descrição aqui desse vídeo. Então, olha só, gente, a Fenaló, ela não é só um evento, né? Ela reflete a maturidade do mercado jurídico, para onde ele está caminhando. É um lugar ali para você também poder fazer networking e se conectar com pessoas que também estão olhando para o futuro da advocacia. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outros sócios, compartilhe com outros gestores que também estão olhando para o futuro da advocacia. E Maju, para quem quiser saber mais essas informações sobre a Fenaló, como às vezes a pessoa quer ser patrocinadora ou quer expor, como que ela pode te encontrar? Os principais canais da Fenaló, né, é o site fenaló.com.br e o nosso Instagram também, né, Fenaló, e o LinkedIn também, estamos super presentes lá, então assim, é fácil encontrar a Fenaló é fácil, é site, Instagram, LinkedIn e Facebook. Maravilha. E a Fenaló já está com parceria com todas as OABs do país? Ou tem alguma que ainda está faltando? Sim, todas as seccionais nós fazemos parceria. Do ano passado a gente teve praticamente todas presentes. Esse ano a gente está começando o trabalho já de novo de contato com todas elas, mas logo mais a gente vai ter aí todo o sistema junto conosco, né. Então, a OAB São Paulo é grande parceira, né, além de expositora, apoiadora aqui também da Fenaló, mas a gente conversa com todas as seccionais, os nossos representantes, assim como você do Sou Mais Fenaló, nos ajudam também, né, com esse contato com as seccionais. Então o importante é que a informação chegue, né, em todos os estados. E assim, mesmo que você não vá na Fenaló, eu acho que acompanhar também, né, o próprio Instagram da Fenaló, assim, o YouTube da Fenaló, o Spotify da Fenaló, porque assim, a gente tem muito conteúdo E tem o lá. podcast da Fenaló, né? Que depois vai ficar. Exatamente, exatamente, o podcast da Fenaló você encontra lá no Spotify, né, que você tem podcast da Fenaló com entrevistas maravilhosas, a gente tem vários Fenaló entrevista, né, que a gente conversa tanto no evento como ao longo do ano, então tem muito conteúdo, no YouTube, tem entrevistas maravilhosas lá para quem quiser, né, acompanhar, assim, grandes lições de vida de grandes, advogados ali que passaram nesse nosso Fenaló entrevista, então tem muito material bacana, né, que dá para você ir explorando até mesmo antes de chegar no evento, né. Dentro até do nosso site, a gente tem o Fenaló Lab, que é o nosso, canal de conteúdo, né, é o nosso, portal de conteúdo, então tem muita informação, entrevista, artigo. Então, assim, ao longo do ano inteiro a gente, solta muita informação para o mercado ligado à gestão, né, seja em formato de entrevista, podcast, artigo, então um conteúdo rico para todo mundo consultar todas as nossas redes aqui da Fenaló. Maravilha. E se a sua seccional da OAB ainda não tem parceria com a Fenaló, procure, né? Quem que a pessoa procura? Vai lá no site, entra no Pode ir lá no Instagram. site ter o contato do marketing ou se mandar por contato ali, todo mundo recebe, que a gente já direciona para a pessoa certa. Para que a OAB do seu estado possa ser parceira da Fenaló e promover a Fenaló no seu estado, tá?
Então, muito Um obrigada. desconto especial, né? Isso que é Um importante. desconto especial para que você não perca a Fenaló 2026, porque realmente está imperdível, vai ser incrível. E, Maju, muito obrigada mais uma vez. E a gente chega aqui para o final desse episódio. E eu vejo você no nosso próximo InovaCast.